Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, que Deus abençoe a todos, queridos amigos, de uma forma maravilhosa, gloriosa, poderosa. Nós já estamos já no 11º dia já de jejum, oração e subida no monte, já, graças a Deus. E Deus tem nos fortalecido muito. Louvado seja o Senhor. Esse propósito é para nos fortalecer, né? E também clamar por todas as pessoas necessitadas, as pessoas que têm sofrido muito. E que sejam alcançadas por Deus, e o Senhor possa ir até esses corações e alcançar eles, a glória de Deus, né? Inclusive a gente mudou agora de congregação, aliás de ponto, né? E a gente tem buscado para que também Deus venha abençoar esse novo campo, para que muitas almas sejam alcançadas ali assim como Ele conseguiu alcançar através desse ministério aqui, muitas almas, porque o nosso alvo é fazer com que elas sejam batizadas com o Espírito Santo. E depois que eu vi aqui na Bíblia que o Espírito Santo é o selo de Deus, é a garantia da nossa salvação, eu passei a investir mais. Principalmente numa noite onde eu estava orando, assim que eu cheguei aqui nessa região, mais de 2 anos atrás. Eu de madrugada orando, eu estava orando ali, sozinho em casa, madrugada. De repente eu vi a Bíblia aberta, no Espírito eu vi a Bíblia aberta e vi muitos pontos de luz, muito branquinho, quase azul, e eu percebi que eram versículos da Bíblia, em várias passagens da Bíblia, em vários livros diferentes. Tinha pontos grandes, outros pequenos, assim. E algumas ficaram na minha mente. Então eu entendi que eram aqueles versículos que eu tinha que pregar. E eu passei a fazer isso. E quando eu estou ministrando, os outros versículos vêm e se juntam com os outros que eu estou pregando ali, assim, para formar aquilo para aquelas pessoas. E aí acontece coisas maravilhosas. De ligar aqui o alarme. Acontece que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma explodindo ali, assim, às vezes na hora da ministração, às vezes quando eu imponho as mãos, é a impartição de mãos, né? Eles recebem. Eu fico feliz. Quando a unção vem, quando eu estou louvando, adorando, ministrando, quando a unção vem naquele lugar, vem sobre a minha vida, eu sei exatamente para que é aquela unção, né? Então você também vai aprender isso se você continuar ouvindo, assistindo esses vídeos. Eu tenho certeza absoluta que isso vai lhe ajudar a destravar você. Você vai também aprender sobre a unção, porque fala no Evangelho em primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Ele diz que a unção que está em vós permanece, e ela vos ensina. E é como ela ensina você. Ele diz: permanecei nela como ela ensinou você.
e não precisei de que outros espíritos venham ensinar você. Então eu tenho aprendido com a minha unção, né? Então, quando a unção do Espírito Santo vem naquele ambiente que a gente está ministrando, eu sei exatamente para que é. Se é uma unção para adorar, se é uma unção para ministrar o Espírito Santo sobre a igreja, né? Se é para curar. Então tudo isso aí assim a gente sabe. Então continue assistindo esses vídeos porque você vai aprender. O Espírito Santo vai lhe ensinar. E você vai se edificar. Vai crescer. Eu quero aqui só recapitular aqui assim o ensinamento desse último vídeo que a gente fez, que está em 1 Coríntios capítulo 14, e a gente leu até o 4. Eu quero ler novamente aqui assim. Ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Se ele diz procurai, é porque você pode achar. Ele não ia dizer assim, procura, só por dizer, e você não achar. Não, você pode procurar todos os novos dons do Espírito Santo. Você pode ter qualquer um deles, se você quiser. Busque com zelo, você pode ter. Se você disser, eu quero interpretar línguas, então busque o dom de interpretação. Porque é para você mesmo. É para você. Ele diz, olha, ele diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetize. Principalmente. É aí onde é criado os bloqueios na mente dos santos. Como uma irmã que colocou nos comentários, ela disse que no começo, quando ela foi batizada, ela começou a falar algumas palavras. E ela disse que sabe que orar em língua se edifica. Mas ela já não está mais se edificando porque ela parou de orar em línguas. Mas ela diz que quer muito se edificar. Então, por algum motivo, ela foi bloqueada. Tem um bloqueio na mente dela. Na mente dela. Então, quando é ensinado de que não é para orar em línguas, e sim só para profetizar, isso também levanta um bloqueio na mente das pessoas, né? E maioria são parados aí, parados de se edificar. É um conceito errado isso. É um ensinamento errado. Sim, nós temos que profetizar. Jesus nos deixou aqui para profetizar. Isso é o nosso trabalho. Foi para isso que Ele nos deixou. Porque se Ele não quisesse que a gente profetizasse, Ele já teria nos levado assim que a gente foi salvo, né? Logo que a gente foi salvo, Ele poderia ter nos levado, mas Ele nos deixou para dar continuidade ao trabalho dele, profetizando a palavra dele. A palavra de mano, a gente tem que separar isso. Precisamos separar isso. O profetizar da oração em línguas, do orar em línguas. Porque o que ora em línguas se edifica. O que profetiza edifica a vida de outras pessoas. Por isso ele diz aqui, olha, no versículo 2, olha,
Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esses mistérios são para nós, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, veja aí, edificando, exortando e consolando. Aquele que profetiza, ele vai profetizar numa assembleia, são para as pessoas. Então, quem nos ouve é edificado. Mas você também pode se edificar sozinho no seu quarto, onde você estiver, orando em línguas. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, já começou a orar em línguas, porque maioria das vezes, quando uma pessoa é cheia com o Espírito Santo, é batizado, esse batismo vem com, maioria das vezes, com o sinal do falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas, maioria das vezes. Então, eu lhe digo uma coisa, comece a orar agora. Você ouve essas línguas na sua mente, e às vezes o maligno diz assim: olha, é coisa da sua cabeça, e você pensa, não, são pensamentos meus. Não, não é. Não, não é. Eu garanto para você que não é. É o Espírito Santo querendo interceder por você, como está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Então, quando elas vierem na sua mente, as línguas, seja 2 palavras, 2 sílabas, 3 sílabas, seja uma sílaba, há quem só tem toda uma linguagem de oração, dizendo só lá, 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 lá. Isso é toda uma linguagem de oração. É toda uma linguagem de oração. Então, quando você ouvir essas línguas estranhas que você não entende, porque o homem não entende, você começa a falar ela com a sua boca. Fale elas. Fale elas. Deixa eu lhe ensinar aqui. Você está com dificuldade de orar em línguas, de se edificar. No começo você até orou um pouquinho, falou algumas palavras, mas foi parada, bloqueada por alguns ensinamentos, conceitos errados. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar um fundo de oração e você vai se isolar. Você vai colocar tudo em ordem, para não se preocupar com nada. Você tem que fazer isso, faça. Você precisa fazer isso, faça. Deixe tudo em ordem, para que os seus pensamentos não fujam. A sua mente não fuja de você e fique pensando no que tem que fazer. Você vai fazer o que tem que fazer. Coloque um fundo de oração, se isole e comece a adorar Jesus. Comece a adorar Ele. Adore. Você diz: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Comece a buscar Ele lá. Comece a exaltar Jesus. Comece a exaltar. Fique lá até que a unção venha. Quando a unção vir, quando você sentir o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo naquele lugar ali assim, você vai olhar para a sua mente. Veja o que tem lá, o que você está ouvindo lá.
Quando você começar a ouvir aquelas línguas sobrenatural do Espírito Santo na sua mente, comece a falar ela com a sua boca. Você não precisa esperar você ficar quente. Não. Muitas das vezes a sua boca vai balbuciar, sua língua, seu queixo, é assim. É porque o Espírito Santo, ele quer orar por você. Ele está formando ela na sua boca, as línguas que foram criadas no seu espírito. Mas você vai fazer de propósito. Você vai fazer isso, vai se separar e vai começar a adorar, exaltar Jesus. Adore a Deus. Se você não tem um fundo de oração, coloque um hino bem espiritual e acompanhe o hino, louve. E aí, quando você sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar que você está, naquele ambiente, você vai sentir. Aí você para de adorar, de louvar e comece a olhar para a sua mente. Veja o que tem lá na sua mente, o que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo aquelas línguas sobrenatural, comece a falar elas. Fale elas, devagarzinho vai falando. E se a vontade aumentar de falar, para falar mais alto, você vai falar mais alto. Vai falando, vai falando, vai falando, até você ganhar fluência. Ali assim, vai falando, vai falando, vai falando. E fique lá falando, não fale na sua língua nativa, mas fique lá falando essa linguagem sobrenatural por pelo menos 20, 30 minutos. Fique lá até o seu espírito tomar fluência. Ali assim, você vai derribar essa fortaleza na sua mente. E pronto, aí você vai fazer isso todos os dias. E aí você também coloca lá nos comentários: pastor, eu fui destravada. Eu voltei a orar em línguas, porque eu fiz o que você falou. Então coloque lá nos comentários. Eu vou me alegrar muito, eu quero ficar feliz com você com isso. Eu quero me alegrar com você, porque isso me alegra, em saber que um irmão está se edificando, em saber que uma irmã está se edificando. Então eu quero que você coloque lá nos comentários, tá bom? Porque vai ajudar outras pessoas também. Tá bom, meus amados irmãos e amigos? Que Deus abençoe a todos vocês gloriosamente, poderosamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.